Sejam bem-vindos aqui a Moza Vidas. Hoje nós vamos falar porque que o preço de pão continua subindo em Moçambique. Pão é um dos alimentos que se consome mais em Moçambique e as pessoas sempre se preocupam com o preço desse produto. E é o único produto, na minha opinião, que sempre cria certos conflitos quando se trata do aumento do preço deste alimento. Em todo o país sempre existe uma saga de aumento do preço do pão. Por quê? Porque o pão depende do trigo e o trigo, apesar que Moçambique tenha algumas pequenas regiões que produzem, não é capaz de trazer a quantidade suficiente para esse mercado gigante de 30 milhões de habitantes. Então, o que tem acontecido? Acontece que Moçambique precisa importar esse produto dos países que produzem mais. Existe aí o ranking dos países que produzem, um deles é a China. A China produz muito trigo e, tendo que exportar, ele exporta em uma moeda diferente. E o que acontece dentro da nossa economia aqui em Moçambique é que a moeda sempre está se desvalorizando. Por quê? Porque sempre que a moeda apresentar uma desvalorização, os panificadores sempre vão querer ganhar um pouquinho de lucro e oferecer o produto a um preço que beneficie a eles, assim como aqueles que estão comprando, nós consumidores. E quando há desvalorização da moeda, isso impacta negativamente na importação desse produto, porque esses produtos são vendidos em outra moeda e essa moeda fica forte. Então, se a nossa moeda desvaloriza de alguma forma, isso faz com que o preço do pão aumente, porque o preço do trigo torna-se caro para aquelas empresas que produzem, que vendem pão, as panificadoras, torna-se muito caro. Então, o que eles vão fazer? Eles vão procurar aumentar, ajustar o preço. Nós sabemos que antigamente o governo sempre fazia um subsídio sobre esse alimento, sobre esse produto, trigo. Ele fazia um subsídio para reduzir o preço do pão, mas atualmente parece que não faz esse subsídio. Por isso o preço do pão sempre vem subindo e não para de subir. E sempre há discussões sobre quando vai subir, deve subir, porque a desvalorização sempre está em alta. E você sabe, quando existe uma desvalorização da moeda, isso reduz o seu poder de compra, sua capacidade de ter mais bens. Você tem menos do que você compra, menos do que compraria se houvesse uma pequena valorização daquele mesmo valor. É por essa razão que eu estou falando aqui, que nós temos que entender o valor disso. Temos que entender a valorização e entender a desvalorização da moeda, porque muitos de nós não entendemos. E por mais que haja um certo aumento, seja no teu salário, seja em alguma coisa, você acredita que pode ser um aumento real, porque acrescentou ali 100 meticais a mais. Mas não, isso não é verdade. Esse aumento de 100 meticais, 200 meticais, pode estar abaixo da inflação. Esse é um aumento totalmente nominal e que não tem impactos reais que aumenta seu poder de compra por causa da inflação. Por isso, às vezes, somos recomendados a fazer investimentos que estejam acima da inflação, a tomar decisões, sejam se você coloca seu dinheiro no banco, naqueles juros bancários que existem, se você coloca seu dinheiro nos bilhetes do tesouro lá, você tem que ver qual é a rentabilidade anual, qual é a inflação, para saber se você vai ganhar acima da inflação, né? Porque se tu continua ganhando abaixo da inflação, ainda não estás fazendo investimento nenhum, porque Moçambique, você sabe, sempre existem problemas de inflação, sempre está subindo, às vezes reduz um pouco, mas nunca nos dá aquela oportunidade de a gente aumentar o nosso poder de compra. Olha só, em 2013, 2014, o dólar estava a 29, hoje está a 63, 64 meticais. E isso não para de subir. Com todas as coisas que estão acontecendo em Moçambique, claro que essa desvalorização acaba se tornando forte. Óbvio que o Banco Central é responsável por fazer a emissão da moeda, e se ele faz a emissão, se ele aumenta a quantidade de dinheiro na economia, o nosso dinheiro tende a baixar. Por quê? Porque a quantidade de dinheiro representa a quantidade de bens que nós temos e o seu valor, entende? E se dentro de uma economia, o Ministério da Economia e Finanças, o Banco Central, né, decide fazer uma emissão de moedas para a economia,
significa que existe menor quantidade de bens que quantidade de dinheiro que existe na economia. E se isso acontece, precisa existir um ajustamento, porque imagina só se todo mundo tivesse a mesma quantidade de bem e os preços dos produtos se mantivessem iguais. Todo mundo ia sair comprando porque teria mais dinheiro para eles. Então, para evitar que isso aconteça, há um ajuste. É um ajuste, digamos que automático, oferta-demanda, ajuste dos preços. Existe uma subida dos preços para equilibrar a quantidade de moeda que existe na economia. E, partindo disso, óbvio que se eu estou, como país, emitindo mais moeda e o meu vizinho lá não está emitindo mais moeda, a moeda dele torna-se valorada, ou seja, melhor do que o metical. Nesse caso, por exemplo, o dólar que eu estou falando aqui. O dólar acaba se apreciando quando o governo toma esse tipo de decisão. Existem benefícios também. Se a nossa moeda desvaloriza e a gente exporta produto, a gente ganha mais. Mas o que acontece? Poucas pessoas exportam em Moçambique. Moçambique não é uma referência à exportação. Não tem se dedicado neste ramo aqui. Exporta sim, mas nós somos muito mais importadores do que exportadores. Talvez por isso carregamos também uma pobreza enorme, porque nós não produzimos. E eu só quero dar uma linha de pensamento. Estados Unidos, nesse período em que passamos aqui, dessa doença, que todo mundo já sabe qual é, que precisamos de usar máscaras, Estados Unidos fez uma coisa, deu dinheiro para todo cidadão americano por semana, acho que eram uns 1.000 ou 1.500, sei lá, $1.000 por semana. E o que aconteceu depois que eles começaram a querer pessoas para trabalhar? Um desemprego massivo que foi causado pela pandemia, mas as pessoas já não queriam trabalhar, já não queriam voltar para as fábricas, já não queriam fazer aquele trabalho árduo, porque já ganhavam o suficiente só com o governo, então queriam ficar em casa. É isso que acontece aqui em Moçambique, mas isso acontece há mais ou menos 40 anos, o governo subsidiando, e as pessoas carregam esse hábito de receber subsídio e não de produzir, de buscar fontes mais ligadas ao governo e não de produzir para exportar. E, querendo ou não, nós criamos essa cultura. Isso parece que está ligado a nós agora e de alguma forma sofremos impactos com isso. Então, o preço do pão sobe por causa disso, na minha visão, na minha opinião, que faz com que todos os panificadores sintam que precisam reajustar o preço e os consumidores chupam por isso, eles acabam sofrendo muito por isso, porque a maior parte da população de Moçambique ainda tem uma arrecadação, uma condição financeira muito baixa. Então, querendo ou não, isso tem impactos reais, impactos negativos e péssimos na vida de muitas famílias que consomem o pão, né? Então, se você gostou desse vídeo aqui, deixa o like e esse é o começo.